Meu nome é Benedita, tenho 67 anos e hoje vou contar para vocês a história mais devastadora da minha vida. Uma história que começou quando eu tinha apenas 28 anos e que destruiu completamente tudo o que eu acreditava sobre amor, confiança e dignidade. Preparem-se, porque o que vocês vão ouvir agora vai chocar até mesmo os corações mais preparados. Esta é a confissão de uma mulher que cometeu o erro mais cruel que uma esposa pode cometer e que pagou um preço tão alto que ainda hoje, quase 40 anos depois, acordo de madrugada com o peso da culpa esmagando meu peito. Era dezembro de 1984 quando conheci Antônio. Eu trabalhava como recepcionista em uma clínica veterinária no centro de São Paulo e ele era técnico em radiologia em um hospital público. Tinha 31 anos, era um homem simples, trabalhador, daqueles que ainda acreditavam que um aperto de mão valia mais que qualquer contrato. Antônio não era bonito no sentido clássico da palavra. Tinha a pele marcada por algumas cicatrizes de acne da juventude. Era baixinho, uns 1,65 de altura, e usava óculos grossos que faziam seus olhos parecerem maiores do que eram. Mas havia algo nele. Uma bondade genuína que emanava de cada gesto, cada palavra, cada olhar. Ele me tratava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. E eu, que vinha de uma família disfuncional, onde nunca recebi carinho verdadeiro, me apaixonei perdidamente por aquela atenção. Nosso primeiro encontro foi num domingo chuvoso, no Parque Ibirapuera. Ele chegou com um guarda-chuva furado e uma marmita que a mãe dele tinha preparado, dizendo que queria dividir comigo, porque comida boa não se come sozinho. Era arroz, feijão, um pedaço de frango assado e uma farofa que tinha gosto de casa, de família, de coisas que eu nunca tive. Enquanto comíamos embaixo de uma marquise, ele me contou sobre seu sonho simples. Queria construir uma casa própria, ter filhos, formar uma família de verdade. Falava com os olhos, brilhando, e eu me via naquele futuro que ele pintava com tanto carinho. Naquele momento, debaixo da chuva, dividindo uma marmita simples, eu senti que tinha encontrado meu lugar no mundo. Antônio morava sozinho num quartinho alugado na Vila Mariana, mas sonhava em comprar um terreno na periferia para construir nossa casa. Trabalhava dupla jornada, de manhã no hospital público, à tarde numa clínica particular, para juntar dinheiro mais rápido. Eu o via chegando em casa às 10 da noite, exausto, mas sempre com um sorriso quando me encontrava esperando com o jantar pronto. Nunca reclamava do cansaço, nunca descontava em mim o estresse dos 2 empregos. Pelo contrário, perguntava sobre meu dia, massageava meus pés quando eu reclamava que doíam de ficar tanto tempo em pé na clínica e me fazia rir com suas imitações dos médicos mais esquisitos que ele conhecia. Em março de 1985, depois de apenas 3 meses de namoro, Antônio me pediu em casamento. Foi na casa da mãe dele, Dona Conceição, uma senhora de 58 anos que me recebeu como filha desde o primeiro dia. Lembro como se fosse ontem. Estávamos na cozinha pequena, comendo o bolo de fubá que ela tinha feito especialmente para mim, quando Antônio se ajoelhou no chão de cimento queimado e tirou do bolso uma aliança simples, de ouro, que tinha comprado prestado numa joalheria do Brás. Benedita, ele disse com a voz tremendo de emoção, eu não tenho muito para te oferecer agora, mas tenho muito amor para te dar pelo resto da vida. Quer casar comigo? Dona Conceição chorou. Eu chorei. E até Antônio, que sempre foi meio tímido para demonstrar sentimentos, deixou as lágrimas correrem pelo rosto. Casamos em setembro do mesmo ano, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Meu vestido era emprestado da vizinha. As flores foram colhidas no quintal da sogra, e a festa foi na sala pequena da casa dela, com uns 20 parentes e amigos. Mas foi o dia mais feliz da minha vida. Até então, Antônio estava lindo no seu terno azul marinho, o único que possuía, e quando o padre perguntou se ele me aceitava como esposa, ele respondeu com tanta convicção que fez até o padre sorrir. Aceito, e prometo cuidar dela para sempre, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Essas palavras ecoaram na minha mente por anos, especialmente depois que eu as destrocei da forma mais cruel possível.
Os primeiros anos do nosso casamento foram de luta, mas também de muita cumplicidade. Alugamos uma casa pequena de 2 cômodos na cidade de Tiradentes, longe de tudo, mas era nossa. Antônio continuava com os 2 empregos e eu consegui um trabalho como auxiliar de escritório numa empresa de materiais de construção. Juntávamos cada centavo sonhando com o terreno próprio. Nossas diversões eram simples: assistir televisão abraçados no nosso sofá de segunda mão, fazer piquenique no quintal pequeno da casa ou visitar a sogra aos domingos. Antônio tinha um jeito especial de transformar qualquer momento simples em algo especial. Lembro de uma noite em que faltou luz no bairro inteiro, e ele acendeu todas as velas que tínhamos em casa, colocou uma música baixinha no radinho a pilha e dançamos na cozinha como se estivéssemos num salão de baile. Mas eu era jovem, e com a juventude vem uma inquietação que às vezes a gente não sabe controlar. Comecei a olhar para outros casais e sentir uma pontada de inveja. Via as amigas solteiras saindo para baladas, usando roupas bonitas, conhecendo homens diferentes, e uma parte de mim sentia que estava perdendo algo. Antônio percebia minha inquietação, mas interpretava errado. Achava que eu estava triste porque ainda não tínhamos conseguido ter filhos. Tentávamos há 2 anos, mas nada acontecia. Ele me levou em vários médicos, fez todos os exames possíveis e quando descobrimos que o problema poderia estar com ele, vi um homem forte se despedaçar na minha frente. Chorou como uma criança, pedindo desculpas como se fosse culpado por algo que estava fora do nosso controle. Benedita, ele disse naquela noite terrível, se você quiser se separar de mim e encontrar alguém que possa te dar filhos, eu vou entender. Só quero que você seja feliz. O coração dele estava partido, mas mesmo assim pensava primeiro em mim, na minha felicidade. Eu deveria ter abraçado aquele homem e dito que o amava, independentemente de filhos, que éramos uma família completa, só nós 2. Mas em vez disso, deixei que uma semente de ressentimento germinasse no meu coração. Comecei a culpá-lo silenciosamente pela nossa infertilidade, como se ele tivesse me roubado a chance de ser mãe. Foi por essa época, em 1988, que conheci Ricardo. Ele tinha acabado de ser contratado como vendedor na empresa onde eu trabalhava. Alto, bonito, cheio de lábia, sempre vestido impecavelmente e dirigindo um Chevette branco, que era o sonho de consumo de qualquer jovem da época. Ricardo tinha 26 anos, era solteiro e tinha aquela confiança que só os homens que nunca sofreram de verdade conseguem ter. Falava de viagens que fazia, de restaurantes caros onde comia, de planos grandiosos para o futuro. Era tudo o que Antônio não era, e justamente por isso me atraía de uma forma perigosa. No começo, eram apenas conversas inocentes no horário do café. Ricardo me contava histórias de lugares onde tinha estado, falava de sonhos que pareciam mais aventurescos que os de Antônio. Gradualmente, começou a fazer comentários sobre minha aparência, sempre de forma sutil, nunca cruzando a linha do desrespeitoso, mas deixando claro que me achava atraente. Você tem um sorriso que ilumina o escritório inteiro. Benedita, ele dizia. Ou, seu marido é um homem de sorte por ter uma mulher como você. Eram palavras que Antônio também me dizia, mas na boca de Ricardo soavam diferentes, mais emocionantes, talvez porque fossem proibidas. O que começou como conversas inocentes foi se transformando em algo muito mais perigoso. Ricardo tinha uma habilidade diabólica de fazer com que eu me sentisse especial, desejada, como se eu fosse uma obra de arte que só ele sabia apreciar. Enquanto isso, em casa, Antônio continuava sendo o mesmo homem dedicado de sempre, mas eu comecei a vê-lo com outros olhos. Seus gestos carinhosos me pareciam previsíveis. Suas roupas simples me causavam vergonha quando pensava na elegância de Ricardo, e até mesmo seu amor incondicional começou a me irritar, como se fosse fraqueza em vez de força. Durante os meses seguintes, Ricardo intensificou seu jogo de sedução de uma forma tão sutil que eu nem percebia estar sendo manipulada. Começou a me oferecer caronas para casa quando chovia, sempre com a desculpa de que era no caminho dele. Durante essas viagens de 15 minutos, ele criava uma intimidade perigosa, falando de coisas pessoais, me fazendo sentir como sua confidente especial. Você é diferente das outras mulheres, Benedita, ele dizia enquanto dirigia. Tem uma profundidade que é rara de encontrar.
Seu marido tem muita sorte. Espero que ele saiba valorizar o tesouro que tem em casa. Essas palavras eram como veneno doce, me intoxicando lentamente com a ideia de que eu merecia mais do que tinha. Em casa, comecei a ser cruel com Antônio, de formas que hoje me envergonham profundamente. Criticava a roupa que ele usava, reclamava da comida simples que comíamos, suspirava alto quando ele me contava sobre seu dia no hospital. Pior ainda, comecei a compará-lo abertamente com outros homens. O Ricardo do meu trabalho foi promovido de novo. Eu dizia durante o jantar. Já está ganhando 3 vezes mais que quando entrou na empresa. Ele tem ambição, sabe? Antônio engolia a humilhação em silêncio, mas eu via a dor nos seus olhos através dos óculos embaçados. Ele tentava compensar trabalhando ainda mais, chegando em casa ainda mais tarde, mais exausto, na esperança ingênua de que um dia pudesse me dar o padrão de vida que eu estava começando a exigir. A situação chegou ao limite numa sexta-feira de abril de 1989. Ricardo me convidou para tomar um chopp depois do trabalho, e pela primeira vez eu aceitei. Disse a Antônio que ficaria fazendo hora extra, uma mentira que saiu da minha boca com uma facilidade que me assustou. Fomos a um bar elegante no centro da cidade, um lugar onde eu nunca tinha estado, com garçons de uniforme e cardápio plastificado. Ricardo pediu cervejas importadas e petiscos caros, pagando tudo com um dinheiro que parecia nunca acabar. Durante 2 horas, ele me fez sentir como uma princesa, contando histórias engraçadas, elogiando minha inteligência, fazendo com que eu me sentisse a mulher mais interessante do mundo. Quando chegou a hora de ir embora, Ricardo se ofereceu para me levar até perto de casa. No carro, a tensão era palpável. Ele parou numa multi-limousine, rua escura, a 3 quarteirões da minha casa, e disse que precisava me dizer algo importante. Benedita, eu não aguento mais fingir que você é apenas uma colega de trabalho. Estou apaixonado por você há meses. Sei que você é casada e respeito isso, mas não posso mais guardar esse sentimento só para mim. Meu coração disparou. Não de amor, mas de uma excitação perigosa que eu não sentia há anos. Era como se toda a adrenalina do mundo tivesse sido injetada nas minhas veias de uma só vez. O que aconteceu em seguida foi o momento que destruiu minha vida para sempre. Ricardo se inclinou devagar, deu-me um beijo que durou uma eternidade, e eu não resisti. Pelo contrário, correspondi com uma paixão que eu mesma não sabia que ainda existia dentro de mim. Quando nos separamos, ele sussurrou no meu ouvido. Você merece ser amada como uma rainha, não como uma dona de casa qualquer. Essas palavras foram como uma punhalada no coração da minha consciência, mas também foram um empurrão final para o abismo que eu estava escolhendo. Voltei para casa naquela noite completamente transtornada. Antônio estava me esperando acordado, preocupado porque eu tinha chegado 2 horas mais tarde do que o normal. Onde você estava, meu amor? Fiquei preocupado, ele disse, levantando do sofá para me abraçar. Quando ele me beijou, o gosto da boca de Ricardo ainda estava na minha, e eu tive que fazer um esforço sobre-humano para não empurrá-lo. Tive que ficar até mais tarde para terminar um relatório urgente. Menti olhando diretamente nos seus olhos inocentes. Ele acreditou, é claro, porque jamais imaginou que sua esposa pudesse traí-lo. Nas semanas seguintes, minha vida se transformou numa mentira constante. Ricardo e eu começamos a nos encontrar secretamente, sempre com desculpas elaboradas que eu contava para Antônio. Dizia que estava fazendo curso de informática aos sábados, que tinha começado a fazer ginástica depois do trabalho, que precisava visitar uma tia doente aos domingos. Cada mentira era como uma facada que eu dava no coração do homem que me amava incondicionalmente. Antônio, percebendo que eu estava diferente, fazia de tudo para me agradar. Trazia flores que colhia no caminho do trabalho, me surpreendia com pequenos presentes comprados com o dinheiro do lanche. Chegava a fazer faxina na casa nos fins de semana para que eu pudesse descansar. O caso com Ricardo durou 8 meses. 8 meses de traição. Mentiras e crueldade gratuita contra o homem mais bondoso que já conheci. Ricardo me levava a hotéis caros, restaurantes sofisticados, me dava presentes que eu escondia ou inventava histórias sobre como tinha conseguido. Ganhei numa promoção do trabalho, eu dizia quando Antônio perguntava sobre um batom caro ou um perfume importado. Ele ficava feliz por mim,
genuinamente alegre ao ver que eu estava prosperando no emprego. A ingenuidade dele me deixava furiosa e culpada ao mesmo tempo, como se o fato de ele confiar em mim fosse uma fraqueza intolerável. O que eu não sabia era que Ricardo estava apenas se divertindo comigo. Ele era um predador experiente que se especializava em mulheres casadas insatisfeitas. Eu descobri isso da pior forma possível quando uma colega de trabalho me contou casualmente que tinha visto Ricardo num restaurante com outra mulher, beijando-a apaixonadamente. Deve ser a namorada nova dele, ela disse sem malícia. Já era hora daquele galã se acertar na vida. Meu mundo desabou naquele momento. Percebi que eu tinha destruído meu casamento, machucado o homem que me amava, me transformado numa mentirosa compulsiva, tudo por um homem que me via apenas como mais uma conquista descartável. Confrontei Ricardo no dia seguinte, e ele nem tentou negar. Com a mesma frieza com que tinha me seduzido, me dispensou como se eu fosse um brinquedo quebrado. Benedita, você é uma mulher maravilhosa, mas eu nunca prometi nada sério. Sempre deixei claro que você era casada e eu era solteiro. Foi divertido enquanto durou, mas agora quero algo mais estável. A crueldade dessas palavras me cortou como uma lâmina afiada. Percebi que tinha sido usada, manipulada, descartada como um objeto sem valor. E o pior de tudo era que eu tinha permitido tudo isso voluntariamente. Voltei para casa naquela tarde com o coração despedaçado, mas não pela perda de Ricardo, pela consciência total do que eu tinha feito com Antônio. Encontrei meu marido na cozinha, preparando meu prato favorito, macarronada com almôndegas, a receita da sogra, porque tinha percebido que eu andava triste e queria me animar. Quando ele me abraçou e perguntou se eu estava bem, desabei em lágrimas incontroláveis. O que foi, meu amor? Ele perguntou desesperado. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Sua primeira reação foi me proteger, mesmo sem saber que o perigo vinha de dentro da própria casa, de dentro do próprio coração da mulher que ele amava mais que a própria vida. Naquela noite, chorei tanto nos braços de Antônio que ele ficou desesperado, pensando que eu estava doente ou que tinha acontecido alguma tragédia na família. Ele me carregou no colo até o quarto, me deitou com o cuidado de quem manuseia algo frágil e ficou a noite inteira ao meu lado, fazendo carinho no meu cabelo e sussurrando palavras de consolo. Seja o que for, meu amor, nós vamos enfrentar juntos. Você não está sozinha. Nunca vai estar enquanto eu estiver vivo. Cada palavra dele era como chumbo derretido sendo derramado na minha consciência. Como um homem podia ser tão puro, tão dedicado, tão incapaz de imaginar maldade na pessoa que amava? Nos dias seguintes, tentei voltar à normalidade, mas era impossível. Cada gesto carinhoso de Antônio me lembrava da traição que eu tinha cometido. Quando ele me beijava de manhã, antes de sair para o trabalho, eu me encolhia por dentro, lembrando dos beijos que tinha dado em outro homem. Quando ele chegava em casa cansado e mesmo assim perguntava sobre meu dia, eu sentia nojo de mim mesma por todas as vezes que tinha mentido para ele. O peso da culpa estava me consumindo lentamente, como um câncer emocional que crescia dentro do meu peito a cada minuto. Foi então que comecei a fazer algo ainda mais cruel: transferir minha culpa para Antônio. Na minha mente distorcida, se ele fosse um marido mais presente, mais ambicioso, mais atraente, eu nunca teria me interessado por outro homem. Comecei a provocar brigas por qualquer motivo insignificante. Reclamava da comida que ele fazia, criticava suas roupas velhas, fazia comentários maldosos sobre sua falta de ambição. Olha o Roberto do prédio vizinho, eu dizia com veneno na voz. Comprou um carro novo, levou a esposa para viajar em Campos do Jordão. E você? Quando foi a última vez que me levou para algum lugar especial? Antônio absorvia cada crítica em silêncio com aquela paciência infinita que só os corações puros possuem. Em vez de revidar, ele duplicava os esforços para me agradar. Começou a fazer horas extras aos sábados para juntar dinheiro e me levar ao cinema. Comprou uma camisa nova, mesmo sabendo que comprometeria o orçamento do mês. Até tentou aprender a cozinhar pratos diferentes, comprando um livro de receitas usado no sebo e praticando escondido nos fins de semana. Eu via tudo isso e, em vez de me sensibilizar, ficava ainda mais irritada.
Sua bondade me fazia sentir ainda pior sobre mim mesma, e eu descontava essa raiva nele, como se ele fosse o culpado pela minha própria fraqueza moral. O inferno que eu criei em casa durou 3 meses. 3 meses de provocações constantes, de frieza calculada, de crueldade gratuita contra o homem mais inocente do mundo. Antônio começou a emagrecer, desenvolveu uma tosse nervosa que aparecia sempre que eu elevava a voz, e passei a encontrá-lo várias vezes sentado na cozinha. De madrugada, apenas olhando para o vazio com uma expressão de desolação absoluta. Uma noite, cheguei em casa e o encontrei chorando baixinho no sofá, segurando uma foto do nosso casamento. Quando me viu, enxugou rapidamente as lágrimas e forçou um sorriso. Desculpa, meu amor, é que às vezes eu sinto saudade de como éramos felizes antes. Essa frase me atingiu como um raio. Antes do quê? Antes de eu destruir tudo com minha traição e minha amargura? Antes de eu transformar nossa casa num campo de batalha onde só eu atacava e ele apenas se defendia? Naquela noite, olhei para aquele homem quebrado e percebi que tinha me tornado um monstro. Antônio continuava me amando com a mesma intensidade do primeiro dia, mas eu tinha envenenado esse amor com minha culpa e meu ressentimento. Foi na manhã seguinte que aconteceu o confronto que mudaria nossas vidas para sempre. Antônio estava tomando café quando explodi mais uma vez, dessa vez por um motivo absolutamente ridículo. Ele tinha esquecido de comprar açúcar no mercado. "Você não consegue fazer nada direito!" gritei como uma louca. "É sempre a mesma coisa. Você esquece tudo, não presta atenção em nada. Como é que eu vou viver o resto da vida com um homem que não consegue nem lembrar de comprar açúcar?" Minha voz estava histérica, descontrolada, carregada de uma raiva que não tinha nada a ver com açúcar e tudo a ver com minha própria culpa corroendo minha alma. Antônio ficou parado, de cabeça baixa, absorvendo mais uma tempestade injusta. Mas então ele fez algo que nunca tinha feito antes. Levantou os olhos e me encarou diretamente. Havia algo diferente no olhar dele, uma tristeza tão profunda que parecia vir do fundo da alma. "Benedita", ele disse com a voz calma, mas firme, "eu não entendo o que está acontecendo contigo. Faz meses que você me trata como se eu fosse seu inimigo. Eu trabalho 12 horas por dia para te dar o melhor que posso. Chego em casa e você só tem críticas e reclamações. Me fala o que eu fiz de errado, porque eu não aguento mais viver assim." A sinceridade dolorosa da pergunta dele me desarmou completamente. Por um momento, tive vontade de me jogar aos seus pés, confessar tudo, implorar perdão e tentar reconstruir o que eu tinha destruído. Mas em vez disso, disse as palavras mais cruéis que já saíram da minha boca. "Quer saber o que você fez de errado, Antônio? Você é entediante, você é previsível, você é o tipo de homem que uma mulher se cansa de olhar. Às vezes eu tenho vergonha de estar casada com você." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o rosto de Antônio se transformar, como se eu tivesse acabado de matá-lo por dentro. Ele tirou lentamente os óculos, limpou as lentes com as mãos trêmulas e, quando me olhou novamente, havia algo quebrado nos seus olhos que nunca mais seria consertado. "Entendi", ele disse quase num sussurro. "Obrigado por ser honesta." Levantou-se da mesa, pegou a marmita que tinha preparado para o almoço e saiu de casa sem dizer mais uma palavra. Fiquei sozinha na cozinha, cercada pelos destroços do que eu mesma tinha criado. Naquele momento de silêncio absoluto, caiu a ficha do que eu tinha acabado de fazer. Tinha usado minha traição, minha culpa e minha própria fraqueza para destruir o homem mais íntegro que já conheci. Antônio nunca me tinha dado motivos para traí-lo. Nunca tinha sido cruel ou negligente comigo. Seu único crime tinha sido me amar demais, confiar em mim completamente, e eu tinha retribuído esse amor com a mais absoluta traição. Passei o dia inteiro em pânico, esperando ele voltar para casa. Ensaiei 1000 pedidos de desculpa, 1000 formas de explicar minha atitude sem revelar a traição. Mas, quando chegou a noite e Antônio não apareceu, comecei a me desesperar de verdade. Liguei para o hospital onde ele trabalhava e me disseram que ele tinha faltado ao trabalho pela primeira vez em 5 anos. Liguei para a casa da sogra, mas ela disse que não tinha visto o filho desde domingo. Às 11 da noite, quando eu já estava imaginando o pior, ouvi a chave na fechadura.
Antônio entrou em casa com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era tristeza. Era uma espécie de resignação devastadora, como se uma parte essencial dele tivesse morrido durante aquele dia. "Onde você estava?" perguntei desesperada. Eu fiquei louca de preocupação. Ele me olhou com olhos vazios e respondeu: "Caminhando, pensando, tentando entender como chegamos até aqui." Sua voz estava diferente, mais grave, carregada de uma maturidade dolorosa que havia nascido em algumas horas. Foi naquela noite que Antônio me disse algo que ecoaria na minha mente pelos próximos 40 anos. "Benedita, eu sempre soube que você merecia mais do que eu podia oferecer. Você é bonita, inteligente, cheia de vida. Eu sou apenas um homem simples que teve a sorte de conquistar um amor que era grande demais para mim. Se você não me ama mais, se eu realmente sou uma vergonha para você, então eu vou sair da sua vida. Porque te amar não pode ser uma prisão para nenhum de nós dois." Escutar essas palavras foi como ser atingida por um raio. Naquele momento, percebi a magnitude do que eu tinha perdido. Não era apenas um marido que estava oferecendo sua liberdade. Era um homem que me amava tanto que estava disposto a sacrificar sua própria felicidade pela minha. Era um amor tão puro, tão desinteressado, que eu não conseguia nem compreender completamente. E eu tinha cuspido nesse amor, pisoteado nele, usado-o como saco de pancada para minha própria culpa. Naquela madrugada, depois das palavras devastadoras de Antônio, nós dois ficamos acordados em lados opostos da cama, cada um perdido nos próprios pensamentos. Eu podia sentir a dor irradiando do corpo dele, como se fosse uma ferida aberta que não parava de sangrar. Várias vezes pensei em me virar, abraçá-lo, confessar tudo e implorar uma chance de recomeçar. Mas o orgulho e o medo me paralisavam. Como confessar que eu tinha traído o homem mais fiel do mundo? Como admitir que eu tinha mentido para ele durante 8 meses seguidos? Como explicar que eu tinha transformado nossa casa num inferno por causa da minha própria culpa? Na manhã seguinte, Antônio se levantou antes do sol, como sempre fazia. Mas desta vez não veio me dar o beijo de despedida, que era nosso ritual há 4 anos. Ouvi quando ele saiu de casa, e o som da porta se fechando ecoou como um presságio de que nossa vida juntos estava chegando ao fim. Passei o dia inteiro no trabalho como um zumbi, incapaz de me concentrar em qualquer tarefa. Cada vez que alguém me dirigia a palavra, eu respondia de forma automática, com a mente completamente focada na catástrofe que eu tinha criado em casa. Foi nesse dia que recebi uma ligação inesperada no meio da tarde. Era Dona Conceição, minha sogra, com a voz embargada de preocupação. "Benedita, minha filha, o Antônio esteve aqui hoje de manhã. Ele estava muito estranho, muito abatido. Disse que vocês estão passando por problemas, mas não quis me contar detalhes. Você pode me explicar o que está acontecendo?" O coração disparou no meu peito. Antônio tinha ido procurar a mãe, algo que ele só fazia em momentos de desespero absoluto. "Foi só uma briga boba, Dona Conceição." Menti mais uma vez. "Já vai passar." Mas pela respiração pesada do outro lado da linha, percebi que ela não acreditou em mim. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei uma cena que me gelou até os ossos. Antônio estava sentado à mesa da cozinha, com vários papéis espalhados à sua frente. Reconheci imediatamente alguns documentos. Eram os papéis da nossa certidão de casamento, extratos bancários da nossa conta conjunta e alguns formulários que eu nunca tinha visto antes. "O que é tudo isso?" perguntei com a voz trêmula. Ele levantou os olhos e neles havia uma determinação fria que jamais tinha visto antes. "Estou organizando nossa separação", disse com uma calma aterrorizante. "Quero que tudo seja justo. Você pode ficar com a casa. Eu só vou levar minhas roupas e alguns móveis que eram da minha mãe." As pernas me faltaram e tive que me apoiar na parede para não cair. "Antônio, você não pode estar falando sério", gaguejei desesperada. "Foi só uma briga. Todos os casais brigam. Isso não é motivo para a separação." Ele balançou a cabeça devagar, com uma tristeza infinita nos olhos. "Não foi só uma briga, Benedita. Foi o que você disse. A forma como você disse. E principalmente foi a percepção de que você já não me ama há muito tempo. Eu posso viver sendo pobre. Posso viver sendo simples, posso viver com todas as minhas limitações,
mas não posso viver sendo uma vergonha para a mulher que amo. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, considere apoiar esse canal com um clique no botão. Valeu demais! Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa, feitas especialmente para pessoas que, como você, sentem com profundidade e precisam saber que não estão sozinhas em suas lutas. Desesperada, tentei argumentar, implorar, prometer que tudo ia mudar. Antônio, por favor, me dá mais uma chance. Eu estava estressada com os problemas no trabalho. Descontei em você sem querer. Isso nunca mais vai acontecer. Eu prometo. Mas ele continuou, organizando os papéis com a mesma determinação fria. Benedita, quando duas pessoas se amam de verdade, elas não se humilham uma à outra. Amor verdadeiro não inclui desprezo, não inclui nojo, não inclui vergonha. O que você sente por mim pode ter sido amor um dia, mas agora virou outra coisa, e eu não posso mais fingir que não vejo. Foi nesse momento que ele me contou algo que me destruiu completamente. Sabe o que eu fiz hoje depois que saí de casa? Fui até a joalheria onde comprei sua aliança de noivado há 4 anos. Lembrei de como eu estava feliz naquele dia, de como economizei durante meses para comprar aquele anel simples. O dono da joalheria ainda se lembrava de mim. Disse que nunca tinha visto um homem tão apaixonado. E eu pensei, onde foi que eu errei? Onde foi que esse amor tão bonito se transformou em motivo de vergonha? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto de forma incontrolável. Naquele momento, com Antônio falando sobre a aliança que tinha comprado com tanto amor, percebi a dimensão monstruosa da minha traição. Aquele homem tinha me amado com a pureza de uma criança, com a dedicação de um devoto, e eu tinha pisoteado esse amor da forma mais cruel possível. Antônio, eu te amo, consegui dizer entre soluços. Eu sei que cometi erros, mas eu te amo de verdade. Ele parou de mexer nos papéis e me olhou com uma expressão de dor tão profunda que pareceu atravessar minha alma. Benedita, amor não é só uma palavra que a gente fala. Amor é o que a gente faz, como a gente trata a pessoa amada, o respeito que a gente demonstra. Se você me ama, como conseguiu dizer que tem vergonha de mim? Se você me ama, como conseguiu me tratar como um inimigo nos últimos meses? Amor verdadeiro não machuca deliberadamente, não humilha, não destrói. Naquela noite, pela primeira vez desde que tinha conhecido Ricardo, senti vontade de confessar tudo para Antônio. Queria gritar que eu tinha traído nossa confiança, que tinha mentido para ele durante meses, que minha crueldade era resultado da minha própria culpa e não de defeitos dele. Mas quando abri a boca para falar, as palavras se recusaram a sair. O medo de vê-lo me desprezar completamente, de transformar a tristeza nos olhos dele em ódio, me impediu de ser honesta, no momento em que a honestidade poderia ter salvado tudo. Em vez disso, passei a noite inteira tentando convencê-lo a não me deixar, usando todos os argumentos possíveis exceto a verdade. Falei dos nossos sonhos compartilhados, da casa que queríamos construir, dos filhos que ainda poderíamos adotar. Lembrei dos momentos felizes que tínhamos vivido, das dificuldades que tínhamos superado juntos, de como éramos fortes quando unidos. Mas para cada argumento meu, Antônio tinha uma resposta calma e devastadora. Tudo isso que você está falando é do passado, Benedita. Eu preciso olhar para o presente, e no presente você não me respeita mais. Os dias seguintes foram uma agonia lenta e torturante. Antônio continuou dormindo no sofá, sendo educado mas distante, organizando metodicamente nossa separação como se fosse um inventário comercial. Ele dividiu nossos poucos bens com uma generosidade que me partia o coração. Insistiu que eu ficasse com quase tudo, levando apenas suas roupas, alguns livros e o radinho a pilha que usávamos nos dias de falta de luz. Você vai precisar de mais coisas que eu, explicava quando eu protestava contra a divisão injusta. Eu sou simples, consigo viver com pouco. Uma semana depois daquela conversa fatal, Antônio voltou da rua com um papel na mão e uma expressão de finalidade absoluta no rosto. Encontrei um quartinho para alugar na Vila Matilde, anunciou com voz neutra. É pequeno, mas é limpo e o aluguel cabe no meu orçamento. Vou me mudar no sábado. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Era real.
Ele realmente ia embora. O homem que tinha prometido me amar até a morte nos separar estava se preparando para sair da minha vida por causa das palavras cruéis que eu tinha dito. Na quinta-feira anterior à mudança, aconteceu algo que quase me fez enlouquecer. Cheguei em casa e encontrei Antônio na cozinha, preparando uma marmita caprichada: arroz, feijão, carne assada, batata doce, uma salada colorida. Era exatamente o tipo de comida que ele fazia quando queria me agradar em ocasiões especiais. Para quem é essa marmita? Perguntei com o coração apertado. Ele sorriu pela primeira vez em semanas, mas era um sorriso triste, nostálgico. É para você. Para você não passar trabalho com comida nos primeiros dias depois que eu sair. Fiz para 3 dias, é só esquentar. Aquele gesto simples foi como uma punhalada no peito. Mesmo me preparando para viver sozinha, mesmo depois de todas as crueldades que eu tinha feito com ele, Antônio ainda se preocupava com meu bem-estar. Ainda cuidava de mim com a mesma dedicação de sempre. Desabei em lágrimas ali mesmo, na frente dele, soluçando como uma criança desesperada. Eu não quero que você vá embora. Chorei descontroladamente. Eu não sei viver sem você, Antônio. Eu fui uma idiota, uma cruel, mas eu te amo e não quero te perder. Antônio se aproximou devagar e, pela última vez, me abraçou como costumava fazer quando éramos felizes. Senti o cheiro familiar da sua pele, a textura conhecida da sua camisa de algodão, a segurança que sempre encontrei nos seus braços. Benedita, ele sussurrou no meu ouvido, se você realmente me ama, então vai me deixar ir, porque ficar aqui, sendo desprezado pela pessoa que mais amo no mundo, está me matando por dentro. Eu prefiro viver sozinho com boas lembranças de nós do que continuar aqui vendo nosso amor se transformar em ressentimento. O sábado da mudança chegou como uma sentença de morte. Acordei antes do sol e encontrei Antônio já vestido, organizando suas poucas coisas numa mala velha de couro que tinha sido do pai dele. Via suas mãos trêmulas dobrando as camisas gastas com o mesmo carinho de sempre, como se cada peça de roupa fosse uma lembrança preciosa que merecia cuidado. Fiquei parada na porta do quarto, observando aquele ritual silencioso de despedida, tentando gravar na memória cada movimento, cada gesto, como se pudesse parar o tempo e impedir que aquele momento chegasse ao fim. Você quer ajuda? Perguntei com a voz embargada. Ele levantou os olhos e me deu um sorriso melancólico que me partiu o coração em 1000 pedaços. Obrigado, meu amor, mas são poucas coisas. Eu consigo sozinho. O jeito carinhoso como ele disse, meu amor, me fez chorar instantaneamente. Mesmo no momento da separação, mesmo depois de tudo que eu tinha feito com ele, Antônio não conseguia deixar de me tratar com ternura. Era como se o amor dele fosse maior que qualquer mágoa, mais forte que qualquer ressentimento. Às 8 da manhã, chegaram 2 amigos dele do hospital para ajudar com a mudança. Eram poucos móveis. Uma cama de solteiro que tinha sido do quarto de hóspedes, uma mesa pequena, 2 cadeiras e uma estante velha onde ele guardava seus livros de radiologia. Observei em silêncio enquanto eles carregavam cada item, como se estivessem levando embora pedaços da minha própria alma. A casa foi ficando vazia, não apenas de móveis, mas de vida, de calor, de tudo que fazia dela um lar de verdade. Quando restava apenas uma viagem do caminhão, Antônio veio até a cozinha onde eu estava sentada, paralisada pela dor. Ele se ajoelhou na minha frente, pegou minhas mãos nas dele, mãos calejadas de tanto trabalho, mas ainda assim as mais gentis que já tocaram minha pele, e disse algo que carrego comigo até hoje. Benedita, eu quero que você seja feliz, de verdade. Eu quero que você encontre alguém que possa te dar tudo o que você merece, tudo que eu não consegui dar. E quando você encontrar esse homem, eu vou torcer por vocês, porque o seu sorriso sempre foi a coisa mais bonita do meu mundo. Essas palavras me destroçaram completamente. Como um homem podia ser tão generoso, tão altruísta, mesmo no momento da maior dor? Como ele conseguia desejar minha felicidade quando eu tinha sido a causa da sua infelicidade? Segurei as mãos dele com desespero, tentando impedi-lo de se levantar, como se pudesse mantê-lo ali comigo pela força do meu apego. Antônio, eu não quero ser feliz. Sem você. Você é minha felicidade,
Por favor, não vá embora. Mas ele se levantou devagar, beijou minha testa com uma ternura infinita e sussurrou: se eu sou sua felicidade, então por que você disse que tinha vergonha de mim? A pergunta ficou ecoando no ar como uma lâmina afiada. Não havia resposta que eu pudesse dar sem confessar a verdade sobre minha traição, e eu continuava sendo covarde demais para enfrentar as consequências da minha honestidade. Antônio saiu de casa às 10 horas da manhã de um sábado ensolarado de dezembro de 1989. Ficou parado na porta por um momento, olhando para trás como se quisesse gravar na memória cada detalhe daquele lugar onde tínhamos sido felizes. Depois, sem dizer mais nenhuma palavra, caminhou até o caminhão dos amigos e partiu para sempre da minha vida. Fiquei na janela vendo o veículo se afastar, carregando o homem mais íntegro que já conheci e toda a possibilidade de felicidade que eu tinha jogado fora. Nos primeiros dias sozinha, a casa parecia um mausoléu. Cada cômodo ecoava com lembranças de Antônio, o lugar na mesa onde ele sentava para tomar café, o canto do sofá onde gostava de ler seus livros técnicos, o lado da cama onde deixava os óculos na mesinha de cabeceira. Eu andava pela casa como um fantasma, tocando os objetos que ele tinha deixado, tentando sentir algum vestígio da sua presença. A solidão era tão intensa que chegava a doer fisicamente, como se fosse uma doença que atacava meus ossos, meus músculos, minha própria alma. Tentei manter a rotina normal, ir ao trabalho, fingir que estava bem, mas era impossível esconder a devastação. Minhas colegas notaram imediatamente que algo estava errado, e quando souberam da separação, todas tiveram a mesma reação. Mas por quê? Vocês pareciam tão felizes. O Antônio era um marido tão dedicado. Cada comentário desses era como sal na ferida, lembrando-me constantemente do tesouro que eu tinha perdido por pura estupidez e ingratidão. Uma semana depois da separação, recebi uma visita inesperada. Era Dona Conceição, minha ex-sogra, com os olhos vermelhos de tanto chorar e uma expressão de desespero que me gelou o sangue. Benedita, minha filha, eu preciso entender o que aconteceu entre vocês. O Antônio está destruído. Ele perdeu mais de 10 quilos em uma semana. Não come direito, não dorme direito. Ontem eu fui visitar ele naquele quartinho horrível onde está morando, e ele estava sentado no chão, olhando para uma foto de vocês dois no dia do casamento, chorando como uma criança. A descrição que ela fez me despedaçou. Imaginar Antônio sozinho, sofrendo, chorando por causa da minha crueldade, me fez sentir a pior pessoa do mundo. Dona Conceição, eu comecei a falar, mas as palavras se recusavam a sair. Como explicar para aquela senhora bondosa que eu tinha traído seu filho? Como contar que eu tinha mentido, enganado, usado a confiança dele contra ele mesmo? Minha filha, ela continuou segurando minhas mãos. Eu conheço meu filho desde que ele nasceu. Ele nunca levantou a voz para ninguém, nunca foi violento, nunca foi irresponsável. Se vocês se separaram, foi porque aconteceu algo muito grave. Mas seja o que for, ainda dá tempo de consertar. O amor que vocês têm, um pelo outro, é real. Eu via nos olhos de vocês dois. Não deixa o orgulho destruir uma família que foi construída com tanto carinho. Aquelas palavras me atingiram como balas. Se ela soubesse que não era orgulho que tinha destruído nosso casamento, mas traição, mentira e covardia da minha parte. Se ela soubesse que seu filho, na sua infinita bondade, estava sofrendo por causa de uma mulher que não merecia nenhum minuto do seu amor. Me desfiz em lágrimas nos braços dela, chorando toda a culpa que estava carregando há meses, todo o arrependimento que me consumia desde que Antônio tinha saído de casa. Eu estraguei tudo, Dona Conceição. Consegui falar entre soluços. Eu fui cruel com ele. Disse coisas terríveis. Ele não merecia isso. Ele nunca mereceu nada do que eu fiz. Ela me abraçou como uma mãe abraça um filho em sofrimento e disse: minha filha, todos nós cometemos erros. O importante é reconhecer, pedir perdão e tentar consertar. O Antônio te ama tanto que sei que ele perdoaria qualquer coisa, se você fosse até ele com o coração aberto e pedisse uma nova chance. Mas eu sabia que havia coisas imperdoáveis e a traição era uma delas. Como pedir perdão sem confessar? E como confessar sem destruir para sempre a imagem que ele tinha de mim?
Fiquei presa nesse dilema terrível, paralisada entre a culpa e o medo, entre o amor e a covardia. Dona Conceição saiu da minha casa naquele dia com a promessa de que eu pensaria no que ela tinha dito, mas por dentro eu sabia que era tarde demais para a honestidade. As semanas passaram como uma tortura lenta. Eu soube por amigos em comum que Antônio tinha pedido transferência no hospital para não cruzar comigo nos corredores onde eu fazia consultas veterinárias. Soube também que ele tinha emagrecido tanto que os colegas estavam preocupados com sua saúde. Uma enfermeira conhecida me contou que ele tinha desmaiado durante um plantão, de tanto que estava debilitado fisicamente e emocionalmente. Cada notícia sobre o sofrimento dele me fazia querer morrer de remorso. Foi em fevereiro de 1990, 2 meses depois da separação, que tomei uma decisão desesperada. Resolvi ir até o apartamento dele para tentar uma conversa, para ver se ainda havia alguma possibilidade de reconstruir nossa vida juntos. Comprei flores, cravos vermelhos, que eram seus favoritos, e fui até a Vila Matilde numa tarde chuvosa de sábado. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir no peito. Quando bati na porta do apartamento, escutei passos lentos se aproximando. Antônio abriu a porta e eu quase desmaiei com o que vi. Ele estava irreconhecível, magro demais, pálido, com olheiras profundas que faziam seus olhos parecerem ainda maiores atrás dos óculos. Quando me viu, sua expressão passou por várias emoções em poucos segundos. Surpresa, dor, uma pontada de esperança rapidamente sufocada pela cautela. Benedita, ele disse com a voz rouca. O que você está fazendo aqui? Estendi as flores com as mãos trêmulas. Eu vim te ver, vim te pedir perdão, vim te dizer que cometi o maior erro da minha vida e que quero você de volta. Ele ficou parado por um momento que pareceu uma eternidade, olhando para as flores, depois para mim, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Antônio pegou as flores com mãos que tremiam visivelmente, e por um momento pensei que ele fosse me abraçar, me perdoar, que tudo voltaria a ser como antes. Mas então, ele fez algo que me cortou como uma lâmina. Cheirou os cravos, fechou os olhos como se estivesse revivendo memórias preciosas, e depois me devolveu o buquê com uma gentileza devastadora. Obrigado pelas flores, Benedita, mas eu não posso aceitar. A voz dele estava calma, mas havia uma firmeza final naquelas palavras que me fez entender que não havia mais volta. Por favor, me deixe entrar, implorei desesperada. Só 5 minutos. Eu preciso conversar com você. Preciso explicar. Antônio hesitou, olhou para os lados como se estivesse medindo as consequências, e então abriu a porta um pouco mais. 5 minutos. Disse baixinho, mas não porque eu tenha esperanças de que algo mude. É só porque eu ainda me importo com você e vejo que você está sofrendo. O apartamento era menor e mais simples do que eu imaginava. Um cômodo único que servia de quarto e sala, uma cozinha minúscula e um banheiro sem janela. Mas estava impecavelmente limpo e organizado, exatamente como Antônio sempre gostava das coisas. Na parede havia apenas uma foto, nossa foto de casamento, a mesma que Dona Conceição tinha. Me dito que o encontrou olhando enquanto chorava. Ver aquela imagem ali, no exílio que minha crueldade tinha criado para ele, me fez desabar em lágrimas novamente. Antônio, eu cometi um erro terrível. Comecei falando atropeladamente. Eu não devia ter dito aquelas coisas cruéis. Você não é entediante, não é previsível. Você nunca foi motivo de vergonha para mim. Eu estava passando por um momento difícil, estava confusa, mas isso não justifica a forma como te tratei. Ele me ouviu, em silêncio, sentado numa cadeira simples de madeira, com as mãos entrelaçadas e os olhos fixos no chão. Quando terminei de falar, ele ficou calado por um longo momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Benedita, ele disse finalmente, levantando os olhos para me encontrar. Você sabe o que mais me machucou naquele dia? Não foram as palavras cruéis, não foram os insultos. Foi perceber que você estava sendo sincera. Pela primeira vez em meses, você estava me mostrando exatamente o que sentia por mim. E o que você sentia era desprezo, nojo, vergonha. Cada palavra dele era como uma punhalada no meu peito, porque eu sabia que ele estava certo. Mas eu não sinto isso por você. Protestei desesperada. Eu te amo, sempre te amei.
Foi um momento de loucura, de raiva. Eu não estava pensando direito. Antônio balançou a cabeça tristemente. Benedita, momentos de raiva revelam verdades que a educação esconde no dia a dia. Quando a gente perde o controle, mostra realmente o que pensa. E você mostrou que eu sou um peso na sua vida, um obstáculo para a sua felicidade. Foi nesse momento que quase confessei tudo. As palavras estavam na ponta da língua. A traição com Ricardo, os meses de mentiras, a culpa que me consumia e que eu tinha descontado nele injustamente. Mas quando abri a boca para falar a verdade, vi nos olhos dele uma pureza tão absoluta, um amor tão íntegro mesmo em meio à dor, que não tive coragem de destruir para sempre a imagem que ele ainda guardava de mim. Era egoísmo puro. Eu não conseguia suportar a ideia de vê-lo me olhando com ódio ou desprezo. Antônio, me dá uma chance de provar que mudei. Insisti, agarrando-me a qualquer esperança. Eu posso ser a esposa que você merece. Posso voltar a te amar como antes. Mas essas palavras soaram falsas até para mim mesma. Porque como eu poderia prometer ser diferente sem enfrentar a raiz dos meus problemas? Como poderia me comprometer com a honestidade mantendo a maior mentira da minha vida? Ele se levantou devagar e caminhou até a janela pequena que dava para um pátio interno cinzento. Ficou ali de costas para mim, e pude ver pelo reflexo no vidro que seus olhos estavam marejados. Benedita, você quer saber por que eu não posso voltar? Não é por orgulho ferido, não é por vingança, é por medo. Ele se virou para mim com uma expressão de vulnerabilidade absoluta. Eu tenho medo de acreditar em você de novo e descobrir que nada realmente mudou. Eu tenho medo de me entregar novamente e ser destruído uma segunda vez, porque se isso acontecer, eu não vou sobreviver. A sinceridade dolorosa daquelas palavras me quebrou completamente. Ver aquele homem forte, trabalhador, íntegro, reduzido a admitir que tinha medo de mim, que eu tinha o poder de destruí-lo, foi a coisa mais humilhante que já experimentei. Eu tinha transformado o amor da minha vida num homem amedrontado, desconfiado, que se protegia de mim como se eu fosse um perigo mortal. E se você está me acompanhando até aqui, se essa história está tocando alguma coisa dentro do seu coração, eu quero te pedir um favor especial. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e me conta aqui nos comentários. Qual foi o momento mais difícil que você já viveu num relacionamento? O que você aprendeu sobre amor e perdão através das suas próprias experiências? Eu leio todos os comentários e acredito que compartilhar nossas histórias nos ajuda a curar e a crescer juntos. Sua presença aqui significa muito para mim e para outras pessoas que também passaram por situações parecidas. Eu entendo seu medo, disse com a voz embargada, mas eu prometo que sou diferente agora. A dor de te perder me ensinou o que realmente importa na vida. Antônio voltou a se sentar, mas manteve uma distância segura de mim, como se minha proximidade pudesse machucá-lo. Benedita, você sabe o que eu faço todas as noites antes de dormir? Eu pego nossa foto de casamento e tento lembrar do momento exato em que você parou de me amar. Tento entender onde foi que eu falhei como marido, o que foi que eu deixei de fazer para que você chegasse a ponto de sentir vergonha de mim. Você nunca falharam, gritei desesperada. Você foi o melhor marido que qualquer mulher poderia ter. O problema nunca foi você, foi eu. As palavras saíram com uma intensidade que me surpreendeu, carregadas de toda a culpa e arrependimento que eu carregava. Por um momento, vi um lampejo de esperança nos olhos dele, como se aquela confissão pudesse mudar alguma coisa. Se o problema era você, então o que mudou? Ele perguntou com cautela. O que aconteceu para você estar aqui hoje, dizendo coisas completamente diferentes do que disse há 2 meses? Era a pergunta que eu mais temia, porque a resposta exigia a confissão completa da minha traição. E eu continuava sendo covarde demais para enfrentar as consequências da verdade. Eu percebi o quanto você é importante para mim, respondi de forma evasiva. Viver sem você me fez entender que eu estava sendo ingrata, que estava machucando a pessoa mais preciosa da minha vida por motivos tolos e superficiais. Não era mentira, mas também não era a verdade completa. Era uma meia-verdade que me permitia manter minha traição em segredo.
Antônio me estudou por um longo momento e pude ver que ele estava medindo minhas palavras, tentando decidir se podia ou não acreditar em mim. Benedita, você tem certeza de que não está aqui por solidão? Tem certeza de que não está confundindo arrependimento com amor? Porque se for isso, você vai se cansar de mim de novo em alguns meses. E eu não posso passar por essa destruição uma segunda vez. A pergunta dele era mais profunda do que eu conseguia admitir. Será que eu realmente amava Antônio? Ou estava ali por medo da solidão, por perceber que tinha perdido um homem bom e não conseguir aceitar as consequências dos meus atos? Será que eu era capaz de amá-lo verdadeiramente? Ou estava apenas desesperada para escapar da culpa que me consumia? Eu te amo, afirmei com toda a convicção que consegui reunir. Não é solidão, não é conveniência, é amor verdadeiro, do tipo que demora para a gente reconhecer, mas quando reconhece, não consegue mais viver sem. Antônio ficou em silêncio por vários minutos, olhando alternadamente para mim e para a foto na parede. Podia ver a batalha interna que travava, o coração querendo acreditar, a razão alertando sobre os perigos. Finalmente, ele falou com uma voz tão baixa que tive que me inclinar para ouvir. Benedita, se eu te der uma segunda chance e você me decepcionar novamente, você vai me matar. Literalmente. Meu coração não vai aguentar ser despedaçado 2 vezes pela mesma pessoa. A vulnerabilidade absoluta daquelas palavras me fez chorar ainda mais intensamente. Eu estava pedindo a um homem que eu tinha destruído para se arriscar a ser destruído novamente. E ele estava considerando aceitar por amor. Naquele momento, vendo Antônio quebrado, mas ainda disposto a se arriscar por mim, quase tive coragem de confessar tudo. As palavras sobre Ricardo, sobre os 8 meses de traição, sobre as mentiras que eu tinha contado, estavam na ponta da língua. Mas quando olhei para seus olhos ainda cheios de amor por mim, mesmo depois de tudo que eu tinha feito, não consegui destruir para sempre aquela pureza. Era covarde, eu sei, mas naquele momento pensei que talvez pudesse ser uma esposa fiel dali em diante, que talvez pudesse compensar minha traição sendo a mulher que ele merecia. Antônio, disse segurando suas mãos trêmulas, eu prometo por tudo que é sagrado que nunca mais vou te machucar. Prometo que vou te amar, te respeitar e te valorizar todos os dias da minha vida. Se você me der essa chance, eu vou passar o resto dos meus dias provando que mereço o seu perdão. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu eterno e pude ver lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto magro. Está bem, ele sussurrou finalmente, mas com algumas condições. Primeiro, se você estiver mentindo, se isso for apenas um impulso momentâneo, me diga agora. Não me deixe me apaixonar por você de novo para depois me jogar fora novamente. Segundo, qualquer sinal de que você está voltando a me desprezar, eu vou embora sem discussão. Eu não tenho forças para mais uma guerra. Concordei desesperadamente com tudo, prometendo que seria diferente, que ele nunca mais sofreria por minha causa. Voltamos a morar juntos 1 semana depois. Antônio cancelou o aluguel do quartinho na Vila Matilde e retornou para nossa casa na cidade Tiradentes. Nos primeiros dias, foi como um período de lua de mel. Eu cozinhava suas comidas favoritas, massageava seus ombros cansados quando ele voltava do trabalho, dormia abraçada nele como fazíamos no início do casamento. Antônio reagia com uma gratidão tocante a cada gesto de carinho, como se não conseguisse acreditar que estava sendo amado novamente. Mas por baixo dessa reconciliação aparente, havia uma tensão constante que nenhum de nós mencionava. Antônio me observava discretamente, como se estivesse esperando o momento em que eu voltaria a ser cruel com ele. E eu vivia com o peso terrível da minha traição não confessada, sabendo que nosso relacionamento estava sendo construído sobre uma mentira gigantesca. Toda vez que ele me dizia "eu te amo" com aquela sinceridade pura, meu coração se despedaçava um pouco mais. 3 meses depois da reconciliação, descobri que estava grávida. A notícia chegou como um raio em nossas vidas. Depois de anos tentando, depois de exames que indicavam dificuldades, finalmente íamos ser pais. Antônio chorou de alegria quando contei. Me levantou no colo e girou pela cozinha como um homem que acabara de ganhar na loteria. Nosso bebê, ele repetia entre lágrimas. Nosso bebê milagroso. Naquele momento, olhando para sua felicidade genuína,
Senti que talvez pudéssemos realmente recomeçar, que talvez a chegada de uma criança selasse nossa reconciliação de forma definitiva. A gravidez trouxe uma nova dinâmica para nosso relacionamento. Antônio se tornou ainda mais cuidadoso e protetor, trabalhando dobrado para garantir que eu tivesse tudo o que precisava. Instalou ventiladores em todos os cômodos para eu não passar calor, comprou vitaminas caras mesmo comprometendo o orçamento, e passava horas falando com minha barriga, contando histórias para o bebê que nem tinha nascido ainda. Era impossível não se emocionar vendo aquele homem simples se preparando para ser pai com tanto amor e dedicação. Mas foi durante o 5º mês de gravidez que aconteceu algo que mudou tudo novamente. Eu estava no supermercado, comprando frutas, quando alguém me chamou pelo nome. Era Ricardo. Não o via desde o final do nosso caso, quase 1 ano antes, mas ali estava ele, com o mesmo sorriso charmoso, a mesma confiança que me tinha seduzido no passado. Benedita, que surpresa agradável! Como você está? Meu coração disparou, não de paixão, mas de pânico absoluto. Oi, Ricardo! Consegui responder, tentando manter a voz neutra. Tudo bem comigo? Ele notou imediatamente minha barriga saliente e seu sorriso ficou ainda mais largo. Parabéns, você está grávida. Que maravilha! O marido deve estar nas nuvens. A forma como ele enfatizou a palavra marido me fez entender que ele sabia exatamente o que tinha acontecido entre nós e estava se divertindo com meu desconforto. Obrigada, murmurei tentando me afastar, mas Ricardo continuou a conversa. Sabe, eu sempre penso em você, especialmente naqueles momentos especiais que vivemos juntos. Foram tempos inesquecíveis, não foram? Suas palavras eram ambíguas o suficiente para soar inocentes para qualquer pessoa que ouvisse, mas estavam carregadas de subentendidos que me gelaram o sangue. Ele estava claramente se divertindo com meu desespero. Eu preciso ir, disse rapidamente, tentando sair dali o mais rápido possível. Mas Ricardo não tinha terminado. Que pena que você saiu da empresa. Sempre imaginei como seria se você tivesse ficado mais tempo. Talvez pudéssemos ter continuado nossa amizade especial. O sorriso malicioso no rosto dele deixava claro que ele estava insinuando nossa relação extraconjugal de forma deliberada. Cheguei em casa completamente transtornada. A simples visão de Ricardo tinha trazido de volta toda a culpa que eu pensava ter conseguido enterrar. Pior ainda, havia despertado uma paranoia terrível. E se ele contasse para alguém sobre nosso caso? E se a notícia chegasse até Antônio? Nosso casamento reconstruído, a felicidade dele com a gravidez, tudo seria destruído novamente, e desta vez de forma irreversível. Naquela noite, Antônio notou que eu estava estranha. Aconteceu alguma coisa hoje, meu amor? Perguntou enquanto massageava meus pés inchados. Você está muito quieta. Forcei um sorriso e inventei uma desculpa sobre cansaço da gravidez. Ele aceitou a explicação, como sempre aceitava tudo o que eu dizia, e isso só me fez sentir ainda pior. Sua confiança absoluta em mim era um peso que se tornava mais insuportável a cada dia. Os meses seguintes foram uma tortura psicológica constante. Eu vivia com medo de encontrar Ricardo novamente, medo de que ele aparecesse na nossa casa, medo de que contasse nossa história para pessoas conhecidas. Toda vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Toda vez que alguém batia na porta, eu gelava de pavor. Antônio percebia minha ansiedade crescente, mas eu sempre arranjava desculpas relacionadas à gravidez, hormônios, preocupações com o parto, inseguranças naturais de uma futura mãe. Em setembro de 1990, nasceu nossa filha, Marina. Foi o dia mais feliz e mais aterrorizante da minha vida. Feliz porque finalmente tínhamos a família que sempre sonhamos. E aterrorizante porque agora eu tinha ainda mais a perder se minha traição viesse à tona. Antônio segurou nossa filha nos braços pela primeira vez e chorou de uma forma que nunca tinha visto antes. Lágrimas de pura alegria, de gratidão, de amor incondicional. Obrigado, Benedita, ele sussurrou enquanto olhava para Marina. Obrigado por me dar o presente mais precioso do mundo. Ver aquele homem íntegro sendo pai, cuidando da nossa filha com uma dedicação absoluta, me fazia sentir ainda mais indigna do seu amor. Marina tinha os olhos dele, a mesma expressão doce,
E quando ela sorria nos braços do pai, eu via um amor tão puro que me cortava o coração. Como eu tinha conseguido trair um homem assim? Como tinha conseguido mentir para alguém que me amava com tamanha sinceridade? Mas foi 3 meses depois do nascimento de Marina que minha vida desabou completamente. Eu estava na praça com a bebê, tomando um pouco de sol da tarde, quando Ricardo apareceu novamente. Desta vez, ele não estava sozinho. Havia uma mulher loira ao seu lado que logo percebi ser sua namorada. Olha só quem está aqui, ele disse com aquele sorriso que me dava calafrios. A Benedita e sua filhinha linda. Posso conhecer? Tentei sair dali imediatamente, mas Marina estava dormindo no carrinho e eu não queria acordá-la com movimentos bruscos. Ricardo se aproximou e começou a fazer carinhos no rosto da minha filha, enquanto dizia coisas aparentemente inocentes, mas carregadas de duplo sentido. Que bebê mais linda, Benedita! Ela tem sorte de ter uma mãe tão carinhosa quanto você. Uma mãe que sabe como aproveitar a vida ao máximo. A namorada dele, uma mulher ingênua que claramente não entendia os subentendidos, comentou: Vocês se conhecem do trabalho? Ricardo respondeu com um sorriso venenoso: Sim, nós tivemos uma relação muito próxima, muito íntima. Não é verdade, Benedita? Meu sangue congelou. Ele estava insinuando nossa relação extraconjugal na frente da namorada, se divertindo com meu desespero. Eu preciso ir, disse levantando rapidamente. Mas Ricardo não tinha terminado. Que pena, eu adoraria conhecer seu marido. Deve ser um homem muito compreensivo, muito confiante na esposa. Espero que ele saiba valorizar o tesouro que tem em casa. As palavras dele eram como punhais envenenados, cada uma cuidadosamente, escolhida para me torturar. Saí dali correndo, empurrando o carrinho de Marina com as mãos trêmulas, sentindo que minha vida estava por um fio. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada olhando para Antônio e Marina dormindo placidamente, e pela primeira vez considerei seriamente a possibilidade de confessar tudo. Talvez fosse melhor ele saber a verdade por mim do que descobrir por outras pessoas. Talvez ainda houvesse uma chance de perdão se eu fosse completamente honesta, mas toda vez que ensaiava as palavras na minha mente, imaginava essa expressão de dor e traição no rosto dele, e a coragem me abandonava completamente. 2 semanas depois do encontro na praça, minha vida se despedaçou de uma forma que jamais imaginei ser possível. Era uma quinta-feira de dezembro, e Antônio tinha chegado mais cedo do hospital porque Marina estava com febre. Ele estava preparando uma papinha especial que tinha aprendido a fazer com a mãe dele quando a campainha tocou. E fui atender pensando que fosse o vizinho ou talvez o carteiro, mas quando abri a porta, meu mundo desabou. Era Ricardo, com aquele sorriso diabólico que me aterrorizava. Boa tarde, Benedita. Espero não estar incomodando, disse ele numa voz alta o suficiente para Antônio ouvir da cozinha. Eu estava passando pela região e pensei em dar um oi. Afinal, somos velhos, amigos íntimos. A palavra íntimos foi pronunciada com uma malícia que me fez tremer dos pés à cabeça. Tentei fechar a porta rapidamente, mas ele colocou o pé impedindo que eu a fechasse. Quem é, meu amor? Ouvi Antônio perguntar da cozinha. Minha voz travou completamente. Não consegui emitir som algum. Ricardo aproveitou meu silêncio e respondeu por mim. Sou o Ricardo, colega de trabalho da Benedita. Ela deve ter falado de mim. Ouvi os passos de Antônio se aproximando e senti como se o mundo estivesse desabando sobre minha cabeça. Antônio apareceu na porta com Marina no colo, ainda com o avental de cozinha que usava para não sujar a roupa. Seu rosto tinha aquela expressão amigável e hospitaleira de sempre. Muito prazer, Ricardo. Sou o Antônio, marido da Benedita. Entre, por favor. Sua educação natural e sua bondade genuína contrastavam de forma devastadora com as intenções maliciosas do homem que estava na nossa porta. Obrigado pela hospitalidade, Ricardo disse entrando em nossa casa como se fosse bem-vindo. Que bebê mais linda! Os olhos são iguaizinhos aos da mãe, não acham? Ele olhou diretamente para mim enquanto falava, e eu sabia que cada palavra era calculada para me torturar. Antônio, completamente alheio ao que estava acontecendo, sorriu orgulhoso. Marina é nossa princesa. Nasceu em setembro. Benedita foi uma mãe incrível durante toda a gravidez. Tenho certeza de que foi.
Ricardo respondeu com aquele tom venenoso. A Benedita sempre foi uma mulher muito dedicada, muito envolvida em tudo que faz. Não é mesmo, Benedita? Fiquei muda, paralisada pelo terror do que poderia acontecer a seguir. Antônio começou a notar meu comportamento estranho e me olhou com preocupação. Você está bem, meu amor? Está muito pálida. Antes que eu pudesse responder, Ricardo continuou. Na verdade, eu vim aqui hoje porque tenho uma notícia importante para compartilhar com vocês dois. Vou me casar no próximo ano. Antônio sorriu genuinamente e ofereceu parabéns, enquanto eu sentia que estava prestes a desmaiar. E sabe, Ricardo continuou. Conversando com minha noiva sobre relacionamentos, eu contei para ela como vocês são um exemplo de casal sólido, especialmente depois de tudo que vocês passaram juntos. Tudo que passamos? Antônio repetiu confuso. Eu quis correr, me esconder, desaparecer da face da terra. Ricardo fingiu surpresa. Nossa, Benedita não contou? Que estranho, eu achei que não havia segredos entre vocês. Antônio me olhou esperando uma explicação, mas eu continuava muda, com a garganta completamente fechada pelo pânico. Contou o quê? Antônio insistiu, agora claramente preocupado com minha reação. Ricardo fez uma pausa dramática, saboreando cada segundo do meu sofrimento. Bem, talvez eu não devesse ter mencionado. São coisas íntimas de vocês, e eu não quero me meter onde não devo. Mas a forma como ele falava deixava claro que ia continuar, que essa era exatamente sua intenção desde o início. Marina começou a chorar no colo de Antônio, como se pudesse sentir a tensão no ar. Ele a balançou gentilmente, tentando acalmá-la, mas seus olhos permaneceram fixos em Ricardo, esperando uma explicação. Por favor, continue, Antônio disse com uma calma forçada. Se é algo que envolve minha esposa e minha família, eu tenho direito de saber. Ricardo olhou diretamente para mim uma última vez, como se estivesse me oferecendo uma chance de confessar por conta própria. Mas eu estava completamente paralisada, incapaz de falar, de me mover, de fazer qualquer coisa além de assistir à destruição da minha vida. Bem, ele disse lentamente, eu estava me referindo ao relacionamento que eu e a Benedita tivemos enquanto vocês estavam casados, entre março e outubro de 1989. Foi um período muito intenso para nós dois. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Marina parou de chorar, como se o próprio universo tivesse pausado para absorver o impacto daquelas palavras. Antônio ficou imóvel por alguns segundos, processando o que tinha acabado de ouvir. Quando finalmente reagiu, foi com uma calma aterrorizante que me fez entender que algo dentro dele havia quebrado para sempre. Benedita, ele disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Isso é verdade? Seus olhos me procuraram, ainda carregando um lampejo de esperança de que tudo fosse um mal-entendido. Mas minha expressão de culpa absoluta disse tudo o que ele precisava saber. Vi o momento exato em que a última centelha de confiança morreu nos olhos do homem que me amou incondicionalmente. Antônio, eu posso explicar? Comecei a gaguejar, mas ele levantou a mão me impedindo de continuar. Não, disse ele ainda com aquela calma devastadora. Não precisa explicar. Eu entendi tudo agora. Virou-se para Ricardo com uma dignidade que me partiu o coração. Obrigado por me contar a verdade. Eu aprecio sua honestidade. Ricardo, que claramente esperava uma cena dramática, pareceu quase desapontado com a reação contida de Antônio. Sinto muito ter sido eu a contar. Mentiu descaradamente. Achei que vocês já tinham resolvido isso. Antônio apenas assentiu e se dirigiu para a porta. Se você puder sair agora, eu agradeceria. Tenho algumas coisas para resolver com minha família. Depois que Ricardo saiu, a casa ficou mergulhada num silêncio sepulcral. Antônio continuou segurando Marina, mas eu podia ver que suas mãos tremiam ligeiramente. Ele não me olhava, não falava comigo, apenas ficou ali parado no meio da sala, como se estivesse tentando entender como sua vida tinha se despedaçado tão rapidamente. Antônio, por favor, me deixe explicar. Implorei desesperadamente. Foi um erro terrível, foi fraqueza minha, mas não significou nada. Eu sempre te amei, sempre foi você que eu quis. Ele finalmente me olhou, e o que vi em seus olhos me destruiu completamente. Não era raiva, não era ódio, era uma tristeza tão profunda que parecia vir do fundo da alma.
Benedita, ele disse com uma voz quebrada. Você sabe qual é a parte mais dolorosa de tudo isso? Não é a traição em si. É saber que quando você voltou para mim, quando me implorou uma segunda chance, quando prometeu que tinha mudado, você estava mentindo. Você me deixou me apaixonar por você novamente, sabendo que estava me enganando. Isso é mais cruel do que qualquer traição. E se essa mensagem está tocando algo dentro do seu coração, considere com carinho apoiar essa entrega clicando em Valeu demais. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que podem ensinar, alertar e, quem sabe, até salvar outros relacionamentos. É graças ao apoio de pessoas como você que conseguimos manter viva essa missão de compartilhar experiências que educam e transformam. Desabei em lágrimas, chorando toda a culpa e o arrependimento que carregava há quase 2 anos. Eu queria contar, Antônio. Muitas vezes pensei em confessar tudo, mas eu tinha medo de te perder para sempre. Eu sabia que tinha errado, mas não sabia como consertar sem destruir tudo. Ele balançou a cabeça tristemente. Benedita, você me perdeu para sempre, no momento em que decidiu me trair. Tudo o que aconteceu depois foi apenas uma mentira que você construiu para não enfrentar as consequências dos seus atos. Marina começou a chorar novamente, e Antônio a embalou com uma ternura infinita. Ver aquele homem destruído cuidando da nossa filha com tanto amor me fez perceber a magnitude do que eu tinha perdido. E agora? Perguntei entre soluços. O que vai acontecer conosco? Antônio ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Marina como se estivesse memorizando seu rostinho. Agora eu vou embora, ele disse finalmente. Vou levar apenas minhas roupas, como da última vez. Marina vai ficar com você, claro. Ela precisa da mãe. Suas palavras eram práticas, organizadas, como se ele estivesse se protegendo de sentimentos mais profundos através da logística. Eu vou continuar sustentando vocês duas. Isso nunca vai mudar. Marina é minha filha e eu vou amá-la para sempre, mesmo não morando com ela. Antônio, por favor, implorei uma última vez. Não faz isso. Pensa na nossa filha. Pensa em tudo que construímos juntos. Ele me olhou com uma expressão de dor tão intensa que tive vontade de morrer naquele momento. Benedita, foi exatamente pensando na Marina que eu tomei essa decisão. Ela não pode crescer numa casa onde o pai não confia na mãe, onde existe ressentimento e mentira. Ela merece coisa melhor que isso. Naquela noite, Antônio fez as malas mais uma vez, mas desta vez era diferente. Havia uma finalidade absoluta em cada gesto, uma resignação que me fez entender que não haveria mais voltas. Quando terminou de arrumar suas coisas, ele se aproximou do berço onde Marina dormia e a beijou na testa com uma ternura que me partiu o coração. Papai sempre vai te amar, minha princesa, sussurrou. Sempre. Antes de sair, ele parou na porta e me olhou uma última vez. Benedita, eu quero que você seja feliz, de verdade. Mas eu não posso mais ser parte dessa felicidade. Cuidar bem da Marina, porque ela é a coisa mais preciosa que nós criamos juntos. E com essas palavras, o homem mais íntegro que já conheci saiu da minha vida para sempre. Os meses que se seguiram foram os mais sombrios da minha existência. Criar Marina sozinha, carregar o peso da culpa, lidar com o julgamento das pessoas que souberam. Da nossa separação, tudo isso quase me levou à loucura. Antônio cumpriu sua palavra e nunca deixou de sustentá-las, mas nosso contato se limitava ao mínimo necessário para assuntos relacionados à nossa filha. Hoje, 40 anos depois, Marina é uma mulher adulta, casada, mãe de 2 filhos lindos. Ela sabe a verdade sobre nossa separação. Contei para ela quando completou 18 anos, porque achei que tinha direito de conhecer a história completa. Ela me perdoou como filha, generosa que é, mas sei que a decepção está lá, guardada em algum canto do seu coração. Antônio nunca se casou novamente. Dedicou a vida ao trabalho e à nossa filha, sendo o pai mais presente e amoroso que uma criança poderia ter. Morreu há 5 anos, de infarto, e no seu funeral Marina me contou que ele guardava até hoje nossa foto de casamento na cabeceira da cama. Mesmo depois de tudo, mesmo depois da traição e das mentiras, ele nunca conseguiu parar de me amar completamente. É essa a maldição das grandes traições.
Elas não destroem apenas o presente. Elas envenenam todas as lembranças do passado e todas as possibilidades do futuro. Por causa de 8 meses de fraqueza, perdi 40 anos de amor verdadeiro. Por causa de uma mentira que não tive coragem de confessar, transformei o homem mais íntegro que conheci num homem ferido e desconfiado. Se você chegou até aqui comigo, se ouviu minha história até o final, eu quero te pedir uma coisa. Se você tem alguém especial na sua vida, alguém que te ama de verdade, valorize essa pessoa. Não cometa os mesmos erros que eu cometi. O amor verdadeiro é raro, é precioso, e quando a gente o destrói por fraqueza ou egoísmo, às vezes não há conserto possível. Obrigada por me ouvir, por me permitir dividir essa dor que carrego há tanto tempo. Se você gostou do vídeo, se essa história te ensinou alguma coisa, se inscreva no canal e me conta nos comentários o que você aprendeu sobre amor e perdão. Ouvindo minha confissão, suas palavras podem ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Esse canal existe para nós nos ajudarmos mutuamente, para dividirmos nossas experiências e crescermos juntos. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a todos vocês.